Olá, respondendo a última enquete do Instagram, dessa vez com 79% de erro. Antes de responder ela, eu quero falar por que eu faço essas enquetes. Basicamente, as pessoas falam, não é engenheiro que está respondendo. Na verdade, eu verifiquei e a maioria das pessoas ou é engenheiro, uns poucos são estudantes de engenharia e de cada 25, um não é engenheiro que responde, ok? Então a questão não é porque não é engenheiro respondendo. A maioria das pessoas são engenheiros respondendo errado. E como que eu sei que são engenheiros? Porque na maior parte das vezes essas enquetes vêm de repetidas vezes que alunos meus, estou fazendo uma revisão do projeto de algum aluno ou coisa do tipo, me mandam e aparece o mesmo erro repetidas vezes. Inclusive essa enquete eu fiz porque era um erro que eu já tinha visto acontecer e agora um aluno me enviou o mesmo erro, que é o quê? Ele estava fazendo um projeto estrutural. Nesse projeto estrutural ele tinha alguns vãos grandes, uma limitação de altura das vigas, o que meio que padrão aí em projeto complicado, e ele falou que estava tendo que colocar muito aço, estava com dificuldade de resolver as vigas, porque eram vãos grandes e tinha que controlar muito bem a flecha. Eu falei, me envia esse arquivo. Ele me enviou o arquivo e o que acontece quando era o projeto? Ele tinha colocado um monte de redistribuição, porque o negativo estava muito alto. Eu verifiquei a viga está com negativo muito alto, eu quero reduzir o negativo e para isso eu cliquei uma redistribuição. Essa é a ideia que eu fiz. E justamente por isso que eu fiz essa enquete, para verificar o que as pessoas acham, o que acontece quando você redistribui uma viga. Tá? Então eu demonstrei aqui uma viga bem engastada, certo? Uma viga bem engastada aqui, ó. Ela tem 4 kNm negativo, 2 kNm positivo, 4 kNm aqui também. Tá? Redistribuída, eu vou tirar 25% de 4, vai para 3. Ok? A pergunta é, qual vai ser o aumento de momento fator positivo e flecha ao redistribuir 25% de uma viga engastada no caso? Tá? E a questão é, de 4 para 3 kNm. Bom, a primeira questão é que o momento fletor, a curva do momento fletor, que se fala no vídeo de P ao quadrado sobre 8 momento em vigas, mas basicamente o momento fletor vai ser baseado na cortante. Se a viga continua com a mesma carga, o gráfico de momento só pode subir ou descer. Okay? Essa é a primeira regra, essa é a que você tem que entender. Então, sabendo isso, o que eu entendo aqui é o seguinte, ó, que 4 mais 2 aqui dá 6. Tá? Se aqui eu tenho o negativo mais o positivo somados dando 6, aqui eu tenho que ter o negativo mais o positivo somado 6. Não tem como ser outra coisa, a não ser que essa viga mande carga para outro pilar, pode para outra viga, tudo mais, ok? Tá, mas mantendo a viga aqui, tem que manter isso aqui. Então, menos 3 vai dar 3. Ok? Essa é a primeira questão. Então, o momento fator positivo aqui, ó, é de 3 toneladas-força metro, ok? Não tem que ser outra coisa. Se ele era 2 e foi para 3, o que teve um aumento? Um aumento de 50%, ok? Então não é um aumento positivo de 33%, não é um aumento positivo de 25%, ok? Tá? É um aumento fator positivo de 50%, ok? Essa que é a primeira regra. Então, primeira coisa, inclusive a enquete aqui foi distribuída, ela não teve nenhuma alternativa que passou de 1/3 dos engenheiros respondendo ela, ok? Então ficou bem espalhado as respostas, tá? E a questão é, sim, aumenta em 50% positivo quando você reduz o negativo em 25%. Entendido? Tá? Então a gente está aumentando drasticamente o positivo. Essa é a primeira questão. Agora, a próxima questão que a gente tem é em relação à deformação. Será que a deformação de uma viga aumenta em 50%, o que já é 50% a mais, por 25% menos positivo? É uma deformação, um aumento de deformação pesado. Pensa, eu vou estar aumentando drasticamente o meu momento só por uma redução pequena de positivo, ok? E a segunda opção é que não é 50%, é 100%, dobra a flecha, ok? Pensa, eu dobrei, eu estou com flecha de um estado em 1 centímetro foi para 2, a resposta é 1,5 ou 2. Ok? Tá? Então a questão aqui, os dois casos são críticos. Agora, qual a resposta real? Bom, a questão aqui é o seguinte: o que a gente vai verificar aqui? Bom, a primeira coisa é o seguinte, ó, isso eu quero deixar bem claro. Peguei essa aqui, ó, eu cotei aqui também, não tá, eu arredondei essa cota, tá? Mas eu vou de 4 metros, eu teria aproximadamente 85 centímetros de negativo com a viga bem engastada. Quando eu redistribuo 25%, eu vou ter apenas 60 centímetros de viga engastada. Ok? Essa é a primeira questão. Agora, a deformada é o quadrado é a dupla integral do momento fator, ok?
O que significa isso? Basicamente significa que é o seguinte, ó, se eu pegar essa área rachurada aqui, ó, e eu calcular a área dessa área rachurada, eu vou ter, e eu levar isso aqui ao quadrado, porque é tudo integral, eu vou ter uma estimativa de quanto vai aumentar o condutor, quanto vai aumentar a deformação, desculpe. Tá? O que eu fiz basicamente aqui foi o seguinte, eu peguei essa primeira região e calculei a área. Deu aproximadamente 4,7 toneladas-força metro de altura, vezes 4 metros vão aqui, deu 4,7 toneladas-força metro quadrado. Essa unidade não significa nada, só para a gente entender que essa é a área aqui, né? Eu tive que colocar unidade. Poderia colocar só 4,7. Quando eu vou calcular aqui, ó, eu vou para 6,5. Por quê? Porque o pouquinho que eu desci aqui, ó, aumentou muito toda essa área aqui. Entendido? Tá? Eu reduzi um pouquinho dessa área de 85, mas aumentei, sabendo o restante aqui, ó. Então eu tirei um quadradinho aqui pequenininho de 25, né? Tá? Eu tirei, para você dizer, a área que eu tirei foi basicamente isso aqui, ó. A área que eu tirei foi essa área aqui, ó. Eu tirei aproximadamente aqui, ó, uma área aqui, ó. Essa área aqui, digamos, digamos, essa área aqui, ó, foi que eu tirei, certo? Mas o que eu coloquei? Basicamente eu coloquei uma área, se eu for pegar aqui, ó, daqui até aqui, daqui até aqui, ó, e até aqui eu peguei uma área muito mais larga, entendido? Então a área aumentou de 4,7 para 6,5, ok? 6,5 dividido por 4,7, tá? Lembrando isso aqui é ao quadrado, claro, não vai ser uma precisão exata, ele está falando, peraí, 6,5 dividido por 4,7, beleza, eleva isso aqui ao quadrado, eu vou ter 91% de aumento de flecha, ok? Então é aproximadamente isso que eu tenho, quase 100% de aumento de flecha por causa de uma redistribuição de 25%, tá? Só para ter certeza também, eu peguei aqui e fiz um modelo dela aqui do lado, tá? Tínhamos duas vigas realmente iguais, só uma com 3 toneladas-força-metro, 4 toneladas-força-metro, e vou demonstrar qual que é a diferença de esforços dela aqui, ó, tá bom? Então, momento fletor aqui, ó, vou colocar até uma escala maior aqui para ficar visível, tá? Mas momento aqui, ó, 3 e 3, e aqui eu tenho 4 e 2, exatamente o que a gente está falando, ok? Só que, claro, que a viga redistribuída está em cima, em vez de baixo, mas o princípio é o mesmo, tá? Deformada, aqui eu tenho 2,8, aqui tem 1,454, 2,819 dividido por 1,454, eu estou falando de 1,93. Deu próximo desse 91, tá? Porque aqui, esse gráfico aqui eu arredondei esse 4,7, 6,5, ok? Mas foi um aumento de 93%, até quase 100%, quase dobra a flecha, ok? Então a resposta correta que ele tem é o seguinte, que aumenta o positivo em 50% e aumenta a flecha em 100%. Ou seja, a minha flecha dobra quando eu aplico uma redistribuição de 25% dos dois lados da viga, ok? Dobra a flecha. Então, meu Deus do céu, Gilberto, eu estou com uma estrutura que está deformando muito. Como que eu reduzo a flecha? Tira qualquer redistribuição que você tenha, ok? Qualquer redistribuição que você tenha, 25% de redistribuição, dobra a flecha. Ok? É um aumento drástico da flecha, entendido? Então, complica muito. Agora, para piorar, a questão que eu vejo muitos engenheiros fazendo, eles não aumentam, eles não colocam redistribuição, eles vão lá e metem rótula na viga, ok? Rotulam uma viga, muitas vezes, inclusive rotulam viga interna, uma viga que está passando por trás, vão lá e rotulam. O que acontece com o deformador? O momento do invés de ficar uma parte para cima e uma parte para baixo, vai ficar 6 para baixo e 0 para cima, ok? O momento que ficaria 4 para cima e 2 para baixo, vai ficar o 6 para baixo, tá? Consequentemente, a área é muito maior, ok? Tá? Mal ou bem, só voltando para cá, tá? Mostrando esse mesmo modelo aqui, ó, tá? É o mesmo modelo original aqui, certo? Só pegar aqui, ó, vou pegar esse gráfico aqui só para entender, tá? Ok? Tá? Esse era o nosso gráfico original, tá? Esse é o nosso gráfico original. Se eu pegar esse mesmo gráfico e jogar aqui para baixo, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, vou até dar um hatch separado aqui, ó, tá? O que vai acontecer? Que esse hatch aqui vai ter uma área relativamente pequena. Por quê? Porque isso aqui é uma região pequena. Agora, esse gráfico aqui vai dar uma área muito maior. Posso até provar aqui, ó. Pega esse hatch como todo aqui, apago isso aqui, não é importante agora, tá? Mas eu pego esse hatch como todo aqui, ó. Vou dar um hatch agora, só girar 90 graus, tá? Vou dar um hatch 90 graus e esse hatch também vai ficar aqui, ó, tá? Então tem só terminar o hatch aqui, ó. Tá? Eu tenho todo esse hatch aqui também, tá? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Agora ele pegou toda a área só, mas a questão aqui é o seguinte, vamos fazer isso de novo, tá? Mas eu tenho toda essa área aqui,
Tá? E a questão é quanto que dá essa área, tá? A questão aqui que tem o seguinte, só selecionar isso aqui, ó. Selecionar isso aqui, dá um join. Calcular a área desse objeto aqui, ó. Ao invés de ter 4.7, eu vou ter 2.657, só que eu estou trabalhando um momento uma escala de 6, tenho que multiplicar por 6, eu tenho 15.9 de uma área total. Ou seja, vou gastar mais ácido porque eu quero armar de fora a fora. E o que vai acontecer? 15.9 de área comparado a 4.7. A deformação vai lá para o fim do mundo. O que acontece na deformação? Uma viga gastada, outra viga rotulada, 1.4 para 6.9. É 5 vezes mais flecha. Ok? Então, novamente, a gente entra na questão. Como que eu faço para salvar um projeto que está com deformação pesada, a gente tem que colocar aspas para uma viga? Elimina toda e qualquer forma de redistribuição, porque qualquer redistribuição vai forçar um aumento da deformação. Entendido? E é um aumento de 5%, aumento de aço? Não, é um aumento aí, tranquilamente, uma redistribuição de 25% dobra a deformação. Uma rótula pode quintuplicar a deformação. Ok? Tá? Então, como você salva uma obra? Usando a menor rótula possível, você trabalha com o máximo de gasto possível. Ok? Só demonstrando os resultados aqui. Então, só pegar aqui os resultados. Tá? Mas a questão aqui é o seguinte, ó. O que as pessoas responderam? Basicamente, tinha um total aqui de 84, mais 90, mais 36, mais 35. Eu tive mais de 300 respostas. Nenhum padrão, ninguém falou mais sem resposta em um dos casos. Tá? Sendo que a principal resposta foi que tem um aumento positivo de 33%, que não faz o menor sentido. Ok? Tá? E a resposta menos dita foi esse aumento de 100%, porque as pessoas devem ter achado que isso é muito alto. E sim, é muito alto. Por que eu teimo tanto em tirar a redistribuição em rótula? Porque é justamente isso que estraga os projetos. Ok? Não quer estragar os projetos? Controle muito bem sair metendo rótula para tudo que é lado. Tá? Porque quem sabe uma redistribuição focada, pontual em alguns pontos, concentrada pode ajudar, mas redistribuir tudo é uma maneira de estragar uma obra. Beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.